Olá, fera, tudo bom? Vamos conversar sobre reflexão total nessa aula. E aí você pode dizer, pô, César, mas nós estamos estudando refração. Mas é isso. É no estudo da refração que nós explicamos a mais eficiente reflexão que existe. Que não é dos espelhos. Você pode achar que os espelhos refletem a luz de maneira quase que perfeita. Não é. O que nós vamos explicar agora é muito mais eficiente do que a reflexão causada pelos espelhos planos ou pelos espelhos esféricos, tá certo? Então preste atenção para que tu entenda legal isso aí. Vamos imaginar um raio de luz saindo da água para o ar. Esse raio de luz, quando vai da água para o ar, se a incidência dele for perpendicular à superfície de separação, a luz passa sem sofrer desvio. Porém, se a incidência dele não for perpendicular, essa luz sofre um desvio. E esse raio refratado, que é esse raio daqui, ele se afasta da normal. Ele se afasta dessa reta de referência. E aí, você pode, com certeza, entender facilmente que se esse ângulo aqui for aumentando, esse daqui também tem que ir aumentando. Porque nossa equação mostra isso daí. Porque como eu estou mantendo constante os índices de refração, se um ângulo aumentar, o outro ângulo tem que aumentar também. Tá certo? Porém, isso existe, mas isso tem que ter um limite. Então chega uma hora que de tanto aumentar o ângulo de incidência, o ângulo refratado ele sai rasante à superfície de separação. Essa situação aí é uma situação limite, é um caso limite. Porque se eu aumentar um pouco mais o ângulo de incidência, aí esse raio de luz ele não mais sofre refração, ele vai sofrer uma reflexão total. É óbvio que uma parte dessa luz vai ser absorvida, mas percebe que nós não estamos com nenhum espelho nessa região daqui. E ainda assim nós estamos causando uma reflexão muito boa. Como eu disse anteriormente, mais eficiente do que vários espelhos, tá certo? Então, esse caso precisa ser debatido, isso aí precisa ser calculado, tá? Então, essa situação a gente chama de caso limite, onde esse ângulo aqui será o nosso ângulo limite. Ele servirá de referência. Por exemplo, toda vez que o ângulo de incidência for menor que ele, a gente sabe que o raio de luz sofre refração. Toda vez que o ângulo de incidência for maior do que ele, a gente sabe que esse raio de luz sofrerá reflexão total. Aqui, ó. E menor que L ocorrerá a refração. E maior que L ocorrerá apenas a reflexão total. Como calcular esse ângulo limite? Utilizando o caso limite. O caso limite aí, N1 seno de L, N1, 1 é esse meio para mim, seno de L, igual a N2, seno de 90 graus, porque o ângulo de refração aqui é 90 graus. Porém, como o seno de 90 é 1, a gente quando cancela aquilo lá, passa para o outro lado dividindo e ficamos com N2 sobre N1. Na verdade, é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. É óbvio, até porque o seno é sempre um número menor do que 1. Então, quando eu fizer isso, eu encontrarei o ângulo limite entre qualquer dois pares de meios. Se eu pegar o ar e a água, existe um ângulo limite. Água e o vidro, um ângulo limite. Vidro e óleo, existe um ângulo limite. Enfim, qualquer dois meios, tá? Eu posso encontrar qual é o ângulo limite entre eles. Perceba só mais o seguinte, que para que essa reflexão total ocorresse, duas condições foram necessárias. Talvez você tenha percebido uma, ou você tenha percebido essa daqui. Tá bom? Mas outra condição foi realmente necessária, que o raio de luz estivesse tentando passar de onde? Do meio de maior índice para o meio de menor índice. Essa reflexão total não ocorreria se a luz estivesse tentando passar do ar para a água. Não, só da água para o ar, tá certo? Só quando passa de um meio de maior índice para o meio de menor índice. E as aplicações disso daí? Inúmeras, tá? Primeiramente, esses espelhamentos que existem principalmente em pistas. Tá certo? Quando a gente olha, acho que essa figurinha fica extremamente nítida. Pronto, essa figurinha aí. Tá? Que você enxerga, essa pista ela não está molhada, tá certo? É um espelhamento causado por causa da reflexão total sofrida pelos raios de luz. Por quê? Porque esses raios de luz, quando vão aproximando-se da superfície do asfalto, tá certo? Eles encontram camadas de ar com índices de refração diferentes.
Tá? E nessa combinação de índice de refração com os ângulos de incidência e ângulo limite, ocorre a reflexão total da luz, gerando uma sensação de espelhamento nesse asfalto. Tá? E aí funciona como um espelho mesmo. É isso que o espelho faz. O objeto aqui, a imagem fica aqui. Mas isso não é um espelho. Isso aí simplesmente foi causado pela reflexão total. São as miragens que nós falamos, tá? É essa sensação aí, ó. É isso. Parece que esse caminhão, esse verde está espelhado aqui, ó, que esse carro branco também, enfim. E eles estão espelhados, mas essa superfície aí, desculpe, é asfaltada, cara, não é espelhada. Mas devido a essa reflexão total dos raios, está gerando essa sensação. Outra aplicação ocorre nas fibras ópticas, tá? Que representam um dos principais avanços das telecomunicações, das transmissões de dados. O que eram as transmissões de dados antes da fibra óptica e o que são hoje. Tá? Antigamente você tinha muita dificuldade em transmitir dados, porque esses dados precisavam ser refletidos, tá? Porque essas fiações, esses tubos tinham encurvamentos, tá certo? Para eles percorrerem grandes distâncias, eles tinham encurvamentos. Então, esses raios precisavam ser refletidos e antes dessa descoberta, refletiam-se esses raios em superfícies metálicas. E aí os fios ficavam extremamente pesados, porque eram fios metálicos, fios que oxidavam facilmente. Então, e ainda assim tinha uma perda de sinal muito grande, tá certo? Com o advento da fibra óptica, que usa a reflexão total como fenômeno físico, a gente consegue refletir luz com uma eficiência absurda, refletir sinais eletromagnéticos com eficiência absurda, tá certo? Muito grande. E a perda de sinal é extremamente pequena. Eles usam exatamente essa ideia de ângulo limite, tá? Ângulo de incidência maior que o ângulo limite, que aí provoca essa reflexão total, enfim, tudo isso que nós tínhamos explicado anteriormente. Aqui, ó, aqui você tem uma situação perfeita, uma figura perfeita de um raio de luz incidindo em um bloco de vidro, tá? Incidindo com, veja, algo interessante aqui, ó. Percebe que uma parte dessa luz está sendo refletida logo na entrada, então já há uma perda de sinal, aí é óbvio. Perda de intensidade, tá? Mas percebe que o ângulo de incidência nessa regiãozinha aqui está sendo maior do que o ângulo limite, fazendo com que esse raio de luz seja refletido, tá? Isso não é espelhado, isso é um bloco de vidro que normalmente permite a passagem da luz. Mas esse raio de luz está sendo refletido, mas é óbvio que você está percebendo que há uma perda de intensidade luminosa. Você vai percebendo que o raio ele vai ficando menos claro, mais escuro. Mas isso aí não é o exemplo da fibra óptica em si. É só para que você perceba exatamente como fisicamente isso funciona. Tá certo? As fibras ópticas, para os que não lembram, a gente encontra essas fibrazinhas hoje em dia, o pessoal fazendo enfeites em jarros de residência, enfim, tá? Coloca uma certa luminosidadezinha na extremidade e esse raio de luz é refletido e aí a outra extremidade fica totalmente iluminada, tá? Exames, cara, antes você introduzia tubos imensos para fazer determinados exames. Hoje em dia você faz um exame de endoscopia, pô, com um tubo finíssimo. Por quê? Por causa do advento da fibra óptica, tá certo? Então retorna aqui para mim. Então, há uma utilização muito grande disso na medicina, na engenharia, enfim. Caso você vá ou para a área de saúde ou para a área de exatas, tecnologia, você vai usar com certeza a fibra óptica no seu cotidiano, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.